Estamos no segundo bloco do programa hoje falando sobre essa difícil conversa com alguém que não acredita em Deus. Como eu me aproximo para alguém que não acredita em Deus e eu tento explicar uma coisa assim tão básica, né? Ao mesmo tempo parece difícil de explicar. A gente conversou de como falar com pessoas que estão revoltadas com Deus, a gente conversou um pouquinho sobre como falar com quem escolhe não acreditar, seja por a razão, né, outras coisas. Mas e o que podemos falar sobre, por exemplo, pessoas que têm religiões completamente diferentes da cristã? A gente está falando que aqui nessa região do mundo a gente é maiormente cristão, mas tem países lá em outras partes do mundo, que até são países com populações muito maiores do que a nossa, que acreditam em coisas completamente diferentes, muitos deles nem ouviram falar alguma vez de Jesus ou de Deus. Se a gente quiser falar com essas pessoas sobre Deus, por exemplo, como vocês acham que deveria ser essa conversa? Bom, aí a gente está falando de vários pressupostos que a gente tem que colocar antes da gente começar esse diálogo, né? Eu acho que um pressuposto que a gente tem que colocar: Deus está agindo em todos os lugares. Porque às vezes a gente tem essa tendência de a gente chegar achando que a gente está levando algo que as pessoas não têm. E na realidade elas podem até não ter um aspecto daquilo que nós estamos levando, mas a ação de Deus entre os povos, entre as culturas, é um dado bíblico. Então, eu tenho que chegar entendendo assim, bom, Deus já está agindo nessa cultura, Deus já está agindo nesses povos, Deus já está agindo no coração das pessoas. Então, aí eu não vou levar algo que as pessoas não têm, mas eu vou participar daquilo que Deus está fazendo na vida dessas pessoas. Eu acho que isso, primeiro, já nos dá humildade para a gente ouvir as pessoas, para a gente tentar discernir o que Deus está fazendo na vida delas, para a gente discernir aquilo que as pessoas têm de bom na religião delas, e aí já entra a questão do ponto de contato. O Júnior está até abrindo a Bíblia ali, eu já lembrei aqui, falo de Atos 17, e você já menciona aí outra experiência. Eu lembro daquela experiência do apóstolo Paulo, quando ele chega no Areópago para pregar lá no centro da filosofia grega, e a primeira coisa que Paulo fala é elogiar: eu percebo que vocês são religiosos. Então Paulo já não chega quebrando tudo, né? Ele não chega apontando o que é negativo: vocês são idólatras, vocês adoram mitologias, deuses pagãos e tal. Não, Paulo fala assim: olha, eu tenho andado aqui entre vocês, eu tenho convivido aqui no meio de vocês, e eu percebi que vocês são religiosos, parabéns, vocês estão em busca de algo. Então Paulo primeiro conviveu com eles, entendeu eles, valorizou algo muito positivo deles, começou valorizando algo positivo: vocês são religiosos, e aí Paulo fala de um Deus desconhecido. Ou seja, Paulo rastreou no panteão dos deuses deles que havia um Deus que se identificava com o Deus que ele acreditava. O Deus que vocês não deram nome é o Deus que eu estou pregando para vocês. Em outras palavras, esse Deus já está agindo no meio de vocês. Agora eu só vim para dar um nome, uma explicação melhor para algumas coisas que já existem no meio de vocês. Então eu acho bacana isso, né? Para início de conversa eu acho legal isso. Então, vou citar o texto aqui de Atos 14, verso 16. Diz assim, ó: no passado, Deus permitiu que as nações seguissem seus próprios caminhos, mas nunca as deixou sem evidência da sua existência e da sua bondade. Então, olha só, a Bíblia está me dizendo que Deus deixou as nações viverem nos seus próprios caminhos, mas nunca deixou sem evidência. Você sabe que essa própria história de Atos 17, se você voltar no passado, você encontra na literatura que eles pediram para os deuses deles, no passado, curar uma praga lá na época, não é? E foi Epimênides que estava lá, que era o filósofo da época, que chegou lá e falou assim: ó, vocês vão fazer desse jeito e vão fazer um altar, e o Deus do altar aqui é que vai resolver o problema. Eles fizeram, resolveu o problema e perguntaram: quem é esse Deus? Falou: não tem nome. Então vocês vão escrever aí, ó, ao Deus desconhecido. Séculos depois, vem o apóstolo Paulo e fala assim: ó, vou falar quem é o Deus desconhecido para vocês. Eu vou dar o nome dele. Então, a Bíblia me diz que Deus, ele fala com todas as pessoas, que foi o que o pastor Charles falou. E ele fala antes da gente chegar, antes da gente cristão chegar, não é? Lá na casa de Cornélio, não é? Quando Pedro vai lá, Pedro achava que estava levando o evangelho. Ele chega lá, eles já conheciam, eles já estavam estudando. Então, como é que eu falo com outras religiões? Entendendo que Deus já está lá. Entendendo, mas eles já estão com Deus? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Deus já está lá trabalhando. Se eles estão com Deus ou não, aí não é minha função saber.
Não é minha função definir isso, nem como cristão, não é minha função. Se eles estão com Deus ou não, é Deus que sabe. Mas eu tenho que entender que Deus já está com eles, trabalhando com eles e falando com eles. E já está falando há muito tempo. Se Deus me fez chegar lá, eu preciso entender isso, que agora eu sou um instrumento que Deus vai usar. Eu não estou chegando com uma verdade para conquistar o mundo, não. Eu estou sendo só parte... Sou uma parte, né, de uma história. Sou um pequeno bonequinho ali. Porque o que não pode mapa, acontecer né? é eu fazer do cristianismo meu time. Não é? E aqui no Brasil a gente transforma rapidamente isso em uma torcida. Eu torço para o cristianismo. Ou eu torço para a igreja adventista. Então, se eu torço para a igreja adventista, o meu jeito de abordar é assim, ó, eu vou mostrar para você que o meu é que está certo. Então, para eu falar com pessoas de outra religião, eu tenho que tirar a torcida de lado. Eu não vou para mostrar que eu estou certo. E o pastor Charles falou no último bloco que o que a gente tem que apresentar é Cristo. Então, o cristianismo é Cristo, não são os cristãos. Porque a gente, às vezes, na hora de apresentar, a gente não apresenta direito. Isso que eu fiquei pensando, né? Porque vocês falaram da ação de Deus anterior, né? Antes, precedendo a chegada do cristão pregando o evangelho, só que muitas vezes a ação do cristão tem um efeito contrário na vida daquele que não conhece. Às vezes a ação do cristão acaba atrapalhando algumas coisas que Deus está fazendo, né? E talvez muito disso por causa do que o Júnior falou, né? Porque a gente vai com essa abordagem, onde a gente quer provar que a gente está certo, e a gente fica polarizando, né? O certo e o errado. É lógico que existem verdades bíblicas que precisam ser defendidas e elas são muito claras. Quando você chega num contexto onde as pessoas já têm a ação divina acontecendo no meio delas, e elas já têm elementos dessa verdade que estão em harmonia com o texto bíblico, nós vamos apenas levar para elas, quem sabe, adicionar elementos dessa verdade, né? Mas não quer dizer que eu estou certo e ela está errada. Ela está num processo. E eu também estou no processo. Porque a verdade, que é o conhecimento da pessoa de Jesus, eu vou levar a eternidade toda para isso. Então, se eu estou no processo de conhecer a verdade, que é uma pessoa, que é Jesus Cristo, então por que eu vou me achar melhor do que uma outra pessoa que também está nesse processo, só que em estágios diferentes? Então, a gente poderia trazer aqui, né, o primeiro elemento, entender que Deus já está agindo. O segundo elemento, valorizar o que as pessoas, valorizar o que Deus está fazendo na vida delas, os aspectos em comum com aquilo que eu acredito que é verdade, com aquilo que a Bíblia me revela que é verdade. Eu já vejo, poxa, eu vejo que vocês têm, por exemplo, vocês fazem coisas boas, eu vejo que vocês valorizam a caridade, eu vejo que vocês amam o próximo, são elementos que estão em harmonia com a minha fé. E um terceiro elemento que Paulo vai trazer é a linguagem também, né? E aí, por isso que a gente estuda muito essa questão de contextualização da linguagem. Por quê? Porque Paulo, quando ele vai falar para os israelitas, ele usa uma linguagem, um imaginário cultural que tem que ver com os israelitas. Ele fala de Abraão, ele fala de Moisés, ele fala de Davi, mas quando ele vai falar com os atenienses, aí ele fala o quê? Aí ele fala de Abraão? Não fala. Ele fala de Davi? Ele não fala. Por quê? Porque ele sabe que são elementos que vão ser desconhecidos para aquele público. O que Paulo usa? Paulo usa os filósofos dele. Paulo demonstra um conhecimento da literatura grega e ele faz uso de terminologias, de linguagens, de um fraseado que é familiar para eles. Para quê? Para que eles possam entender na cultura deles, na linguagem deles, o que o apóstolo Paulo pretende comunicar. Então, acho que é mais um recurso que a gente tem, que é a sabedoria, o estudo, né? Por isso que era Paulo, né? Paulo foi escolhido por Deus porque ele tinha toda essa bagagem, essa flexibilidade de adaptar o evangelho em linguagens completamente diversas daquela que ele mesmo foi forjado, né? Agora, uma coisa interessante de adaptar o evangelho para a linguagem do outro, precisa ser bem entendido que essa contextualização, que é isso que o Charles está falando, não é a gente diminuir o padrão do evangelho para ser aceito. Não é disso que se trata. Eu não estou diminuindo as bases, os fundamentos do cristianismo. Eu falo, não, vamos tirar isso aqui, porque senão ele não vai aceitar. Vamos tirar essa verdade aqui, vamos tirar essa doutrina aqui, porque senão ele não vai aceitar. Isso não é o que o Charles está falando. Isso não é contextualização. Contextualização não é eu diminuir o que eu acredito para ser aceito. A contextualização é eu falar para ser entendido. Então, não adianta eu chegar para uma outra cultura, para uma outra religião e falar alguma coisa que ele não está entendendo. Então, eu preciso achar elementos para ele entender o que eu estou falando. Não é? Então, mas isso não diminui as exigências do evangelho, são as mesmas exigências. A aceitação vai ser o Espírito Santo que vai fazer. Exatamente. Não sou eu que vou fazer ele aceitar. Eu vou transmitir, eu vou falar, mas como que eu vou falar? Vou falar de um jeito que ele
que ele entenda. Por exemplo, se eu fosse lá para a Argentina e fosse falar com você, eu tinha que entender a Argentina, eu tinha que entender quem são vocês, como é que vocês funcionam, como é que são as festas da Argentina, como é que, entendeu? Eu já tinha que entender que o argentino, ele vai olhar para um brasileiro diferente, eu tenho que entender isso, não é? Mas com amor também. Sim. Tem que entender. Não, mas o que eu estou dizendo é que isso tem que ser colocado. Sim. E na hora que eu falar, na hora que eu usar uma expressão, eu tenho que usar uma expressão da Argentina, não é? Tem algumas coisas que a gente fala aqui que na Argentina não faz o menor sentido. Então a contextualização é isso, a linguagem é isso. Eu falar o que o outro vai entender. Porque às vezes a gente se preocupa só com aquilo que eu falo e não com o que a pessoa entende. E a gente então vai para um caminho da conversa de que a gente está falando de comunicação, afinal de contas. É isso mesmo. De comunicação. E a gente tem uma base bíblica para essa... Quer dizer, a gente tem várias bases bíblicas para essa comunicação contextualizada. Mas a maior de todas elas é a encarnação de Jesus Cristo. Não está em Paulo, mas está no próprio Deus, porque Deus, para se fazer entendido pelos homens, ele se fez homem. Então, ele veio a essa terra, ele vestiu a roupa de ser humano, ele vestiu o sotaque do ser humano, mas ele não deixou de ser Deus. Ou seja, ele não comprometeu quem ele era. A mensagem dele, ele apenas adaptou numa linguagem que fosse entendida para o ser humano. Usou parábolas. Ele foi ser humano, ou seja, a maneira como ele se comportava, a maneira como ele lidava com os outros seres humanos, como se relacionava com as crianças, com outros grupos, com as pessoas, com a religião. Tudo isso mostrou pra gente o quê? Como é Deus, só que numa linguagem entendida pelo ser humano. Agora, eu fiquei pensando, você falou ali sobre Jesus encarnando o próprio Deus, e ele... Na verdade, para alguma pessoa que pega a Bíblia pela primeira vez, ele se depara com um Deus no Velho Testamento e quando ele vai para o Novo Testamento, opa, é um Deus agora amoroso, que cura as pessoas, faz milagres. Como entender essa dicotomia aí? Pergunta boa essa, né? Pergunta boa. Na verdade, não tem a dicotomia. Ela é aparente apenas. Ela é um jeito apenas. Por exemplo, se você olhar, vou só pegar uma coisa simples do Antigo Testamento, Deus chama Abraão e fala, Abraão, eu estou te chamando para você e a sua descendência serem escravos. Por quanto tempo? Por 400 anos. Isso está em Gênesis 15. Então, o chamado de Abraão, ele fala, estou te chamando para ser escravo. Isso está em Gênesis 15, no verso 16, Deus dá a razão porque deixar ele e os descendentes escravos. Por que eu vou ficar escravo? Aí Deus fala assim, porque não se encheu ainda a taça da iniquidade dos amorreus, do povo que morava na terra prometida. Então Deus falou, Abraão, você vai ficar escravo? Porque é o seguinte, eu amo aquele povo lá que não quer saber de mim. Então, por causa do povo que não quer saber de mim, você fica sofrendo aqui. Porque por meio de ti serão benditas todas as famílias da terra. Através de você, eu vou salvar eles. Então, lá no Antigo Testamento, você já vê um Deus chamando o seu povo para abençoar os outros, as outras famílias. Aquele que não é cristão. O foco do chamado de Abraão é naquele que não é Abraão. Falou, estou chamando você para que sejam benditas as outras famílias da terra. Eu vou te usar para abençoar eles. Tem vários aspectos no Antigo Testamento disso. É que, às vezes, você lê de forma parcial ali, né? Você vê... A gente acha o que está procurando também, muitas vezes. Se está buscando desculpas na Bíblia, vai achar também, não é verdade? Então. Agora, a gente está falando do exemplo, de como o testemunho de Jesus, a forma como ele tratava as pessoas, também fazia diferença para as pessoas ficarem mais receptivas a essa mensagem. Uma forma que a gente vê muito hoje de levar, não é verdade, Jesus para outras pessoas em culturas completamente diferentes, é mostrar amor para essas pessoas. Agora, vamos conhecer uma breve história de Alana e outro grupo de pessoas que estão lá do outro lado do mundo fazendo diferença lá e levando Jesus no dia a dia dessas pessoas. Oi pessoal, meu nome é Alana, eu trabalhava ainda há muito tempo como produtora, mas agora eu estou aqui no Iraque, trabalhando para a Abra. E que esse aqui é um projeto junto com a Adventist Help, que é outra instituição, para as famílias que vieram deslocadas da região de Mossul por causa do conflito do Estado Islâmico contra o governo local e até contra as forças internacionais. A gente está aqui com o Hild, vai explicar um pouquinho para a gente como funciona. Ok, bom dia. Aqui é a clínica, o PHC, como nós chamamos, que é a Clínica de Cuidados Primários.
Neste lado aqui, sim, é onde começa o processo todo, é a parte da triagem. As pessoas vêm, primeiro ficam aqui à espera, temos a parte das mulheres, a parte dos homens, e depois as pessoas são chamadas uma a uma para um enfermeiro que nós temos aqui da triagem. Ou as pessoas não têm nada porque não precisam de nada neste momento, ou então são mandadas para um dos nossos médicos ou para a emergência, se for alguma coisa emergente. Nessa segunda unidade a gente tem aqui a farmácia do próprio hospital. Say hello to Brazil! Oi, Brasil! Hey! Que as pessoas elas podem pegar o remédio certinho depois da consulta ali. E também o Emergency Room, onde os casos mais graves são encaminhados. Então, basicamente, junto com a Adra, eu faço a cobertura dos projetos, escrevendo sobre o que está acontecendo, também para a gente ter mais doadores e mais voluntários, que é a maior necessidade agora, é ter voluntários. Então, você que é médico da área médica, se tiver interessado, por favor, faça contato. E aqui eu tenho our translator. Hello, everyone. Hello to Brazil. Hello to Brazil. Yeah. A gente vai falar um pouquinho sobre o campo aqui. Also, where comes from the people that are here? They came from Mosul, mostly, and some of the villages and small towns around Mosul. And do you know how many families are here? For the moment, it's approximately 390 families. Ele é um dos guardas nossos, porque além de ter voluntários, o projeto também emprega algumas pessoas do campo, que estão aqui refugiados. Aqui é um pouco da barraca, da tenda que eles ficam. É um só compartimento, a cama e as coisinhas deles. A esposa dele está no outro campo, que o filho deles está queimado dentro do outro hospital. Habib? Muito obrigada, Alana. E realmente, muitos gostariam de ter essa oportunidade, né? De ir para um lugar tão longe, ajudar as pessoas, cobrir, ajudar com as necessidades das pessoas. Nem todos podem ir tão longe, mas mesmo próximos, dá para fazer a diferença e, através dessa ajuda, às vezes, falar de Deus também para essas pessoas, não é, pastor? Eu quero falar do espírito que tem da missão, que é isso que a gente viu agora no vídeo, que é ser um missionário. Quando eu saio da minha terra e vou para um outro lugar, numa cultura completamente diferente, para pregar o evangelho. Primeiro eu preciso pensar, por que eu tenho que pregar o evangelho para eles lá? Eu acho que, por tudo que a gente já falou aqui, é que por acreditar que o cristianismo tem realmente uma contribuição para dar para a humanidade. Nós temos uma contribuição. Não é? O cristianismo tem uma contribuição, e quando eu saio e vou para outra cultura, eu não vou lá para levar meu time. Eu vou levar a contribuição, que é o amor, que é o que é pregado por Cristo. Então, quando eu vou para levar essa contribuição, eu deixo para ir para lá, para entregar minha vida por pessoas que são completamente diferentes e até hostis ao que eu estou falando. Excelente. Não é? Então, isso, ali você começa a perceber algumas coisas. Por que eu vou lá tratar com pessoas que vão ser hostis a mim? Não é? Ela estava ali no Iraque, você vê, algumas pessoas, aí eu estou falando de pessoas, não estou falando do que a religião ensina. Aí é uma relevância que sai do campo ideológico e parte a ser relacional, né? Isso. Você que está assistindo a gente agora, não sai daí, continua com a gente. A gente vai para um rápido intervalo, já a gente fala um pouquinho mais sobre essas provas que a gente tem a respeito de Deus e como que a gente pode desenvolver esse conhecimento e crescimento. Fica ligado com a gente.